nosso Mestre Jesus nos inspire, que os nossos corações estejam abertos para ter a lição da noite de hoje, que ia trazer um alimento espiritual para cada um de nós. E aí temos um tema que corresponde a uma parábola que o Mestre Jesus trouxe. E a gente pode começar o seguinte: existe uma estação de trem que uma hora chega trem, outra hora sai trem. E que nós podemos pensar o seguinte, que é a nossa vida. Nós podemos pensar que seja a situação em que uma hora estamos nascendo, outra hora estamos desencarnando. Uma hora tem momentos de chorar, outra hora tem momentos de sorrir, né? E aí a gente pergunta, nesse processo de encarnação e desencarnação, o que a gente leva na nossa mala? O que a gente leva na nossa mala? Um questionamento. O que eu estou levando na minha mala? Aí a gente vai pensar, dentro da minha existência, o que foi que eu fiz como uma poupança? O que eu fiz com uma poupança? Então, o problema é que nós não nos preparamos para essa viagem de retorno. Nós não preparamos. Estamos muito envolvidos com as coisas terrenas. E a nossa condição do mundo espiritual vai dar em função do caminho ou das escolhas que fizemos. E aí, mais uma vez, a gente pergunta, o que é que eu estou fazendo em termos de ter na nossa mala? O que é que eu estou fazendo? Né? Então, se eu passo a minha vida, resumindo, toda em coisas materiais, ou procurando tesouros, vamos dizer, materiais, e aí eu posso até não encontrar. Posso estar em busca, cavando, e não encontro um verdadeiro tesouro. Posso encontrar outras coisas que vêm saciar o desejo por alguns minutos, mas não é um verdadeiro tesouro. Então, preocupar-nos muito com as coisas materiais, sofremos muito ao desencarnar. Sofremos muito. Porque as coisas que a gente citou aqui não vai nos acompanhar. Não tem como levar. Então, o apego aos bens materiais é um dos maiores obstáculos no nosso progresso moral, no nosso progresso espiritual. Então, ao regressarmos ao mundo espiritual, seremos identificados pelas nossas conquistas espirituais, os bens imperecíveis, os bens da alma. É esses bens que a gente vai ter na nossa alma. Então, quando falamos em tesouro, não podemos só pensar nesses bens materiais ou de grande valor. Não, pois é. A gente tem que pensar que também existem outros tesouros.
E quem dá condição de valor desse tesouro é cada um de nós. Presta atenção. Alguém pode dar um valor significativo em um carro, por exemplo. Outro já dá valor significativo em uma simples mensagem. Então, quem vai dar esse valor ao tesouro é o próprio possuidor. Que isso vai depender de pessoas para pessoa. Então, quando Jesus nos convida a realizarmos uma reflexão acerca do que nós estamos considerando como tesouro, ele vai estar nos convidando a gente rever o que a gente está depositando em termos de bens. E aí Jesus traz a parábola do tesouro escondido. E nessa parábola Jesus faz uma comparação do tesouro com as coisas, os elementos materiais. E ele também faz uma comparação desse tesouro para atingir o reino dos céus. E aí a gente vamos recordar aqui o que o evangelista Mateus trouxe no capítulo 13, versículo 44. É bem curta a parábola, só um versículo, onde Mateus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que o homem encontra e torna a esconder. E, na sua alegria, vai e vende tudo quando possui e compra aquele campo. O que essa parábola quer nos dizer? Se formos observar, ela está rica de elementos que a gente pode tirar do nosso dia a dia. Então, quando também Jesus vem usar a didática e passar um conhecimento por forma de parábola, é porque Jesus tinha já a noção que ele pregando daquela maneira ficava mais fácil de repassar os seus conhecimentos de forma de pequenas histórias, e dentro dessas histórias a essência principal era a convivência, era a época daquele pessoal. Então, vamos ver um pouquinho dos elementos desta parábola. Quando nós temos reino de Deus. O reino de Deus foi um tema central de toda a pregação de Jesus. Se formos observarmos, em várias parábolas tem citado essa referência do reino de Deus, o reino dos céus. É a mesma coisa. Então, se formos lá nos evangelhos, vamos encontrar 7 parábolas que dão essa referência do reino dos céus. E aí a gente pergunta, mas o que é exatamente? Em que local? A gente aprendeu que reino dos céus, ou reino de Deus, não é um local geográfico. Não é. Não se refere a um lugar específico. E a gente aprendeu que o reino do céu é algo situado no nosso interior. É algo espiritual. E se formos buscar o livro Boa Nova, o Verticano traz o seguinte, a palavra de Jesus, que o reino dos céus, ou de Deus, é a obra divina no coração dos homens. Vendo que é algo espiritual, interior. E ainda, Jesus aponta que o reino de Deus não é uma construção exterior, não é um prédio, vamos pensar assim. Não se trata de um edifício, vamos dizer, de mármore. Não se trata de uma arquitetura humana.
E aí a gente tem um reforço que é realmente o reino de Deus. Trata de uma obra educativa, uma construção no íntimo do espírito imortal. É a obra mais bela que nós veremos com os olhos do espírito. Então a gente já começa a entender exatamente o que é reino de Deus. E quando foi lido aqui a parábola, Jesus trouxe vários elementos materiais, para explicar as coisas espirituais. Vamos pensar, o que é realmente o tesouro? O que realmente é o tesouro? A gente pode pensar o seguinte, é algo muito grande, de valor, né? E para adquirir, sempre para adquirir, precisa de quê? Sacrifício, né? Sacrifício próprio. E por que esse tesouro está escondido? Na parábola está dizendo que o tesouro está escondido. Como vamos pensar que o tesouro seja o reino dos céus? O reino de Deus ainda está escondido dentro de nós. Ainda está escondido. Está oculto. A gente ainda precisa daquele sacrifício para descobrir. A gente precisa vivenciar, a gente precisa fazer um esforço para esse reino voltar. Está à nossa disposição. Mas nós temos ainda muita dificuldade em encontrar, dificuldade em sentir. E o que quer dizer o campo nesta parábola? O campo, vamos considerar que seja o planeta Terra. Sim, o planeta Terra, que esse planeta nos dá recursos, nos dá todas as ferramentas para que nós possamos evoluir, para que nós possamos vivenciar, aproveitar esse período para nos melhorarmos. Então, a Terra nos oportuniza a conquista das riquezas espirituais. E assim vamos alcançar, sim, o reino dos céus. Então, esse campo, que quando a gente fala em campo, a gente já pensa, é algo muito extenso, né? Quando fala em campo, é algo muito extenso. E para encontrar o tesouro que está escondido, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cavar até conseguir. Então, aí, o significado que a gente fazer esforço, sacrifício para encontrar. E dentro desta parábola, quem seria o homem? Quem seria o homem? Que Deus encontrou esse tesouro e vendeu, vendeu. Quem seria esse homem? Esse homem seria cada um de nós, que estamos aí no seu passo individual de cada um, e aí vamos conseguindo, sim, pouco a pouco, dando esse passo na nossa evolução. E quando o homem encontra esse campo, que encontra esse tesouro, aí daí é motivo para alegria. E que alegria é essa? Que alegria é essa? Aí a gente vai interpretar que alegria significa que encontrou algo que estava escondido no nosso interior, nossa capacidade, aquela sementezinha brotou. E aí vem a alegria, uma alegria espiritual. Tanto que é uma alegria espiritual que aí na palavra diz, vende tudo, ele vai e vende tudo. Aí a gente pergunta, o que é vender tudo? Olha só, o que é vender tudo? Então, quando parto para vender tudo, significa que eu já estou num estado de alegria,
Significa que muitas coisas eu já estou conseguindo me desprender, estou conseguindo já desapegar das coisas materiais. Eu estou disposta a me desfazer de tudo aquilo que me impede de evoluir com as paixões materiais. Isso é vender tudo. A gente vai entender dessa forma. É vender tudo e comprar um campo. Porque antes eu estava em campos desconhecidos, que não era esse campo. Mas quando eu tenho a alegria de encontrar o verdadeiro tesouro, eu venho no mundo e vou comprar esse campo. É esse campo que vai me dar os valores espirituais. E eu posso também dizer que esse campo é o próprio Evangelho do Mestre. Então, quando a gente parte para vender tudo, significa o quê? Que eu estou já disposta a desfazer ou diminuir de ódio. Estou disposta a perdoar, a entender melhor, a compreender melhor. Para vender esse campo, ainda na parábola, para vender esse campo, é preciso ter alguém para comprar, né? É preciso. Então a gente vai começar a pensar. Eu não estou sozinha. Se tem alguém para comprar, eu vou precisar de ajuda, de alguém que vai comprar. E essa ajuda vem do plano espiritual. Essa ajuda que a gente vai precisar. E como também a gente ajudar o próximo também faz parte. Então ninguém vai chegar ao reino dos céus sozinho. Quem já aprendeu isso? Ninguém vai chegar ao reino dos céus sozinho. Então, todos nós estamos aqui para conviver juntos. Precisamos do auxílio de um e do outro. Isso faz parte da lei da sociedade. Isso é algo divino. Nós, para evoluirmos, precisamos da ajuda do outro, do apoio do outro, de ajudar o próximo. Então, quando a gente entra no livro dos Espíritos, exatamente na questão 768, lá está bem claro que ninguém evolui se não tiver essa ajuda. Então, a lei de sociedade é uma lei moral, é uma lei que vai nos dar apoio para nos evoluir. Então, voltando novamente para a parábola, nós vivemos no mundo em busca de tesouro. Aí eu me pergunto, que tesouros são esses? É correndo atrás de quê? De títulos? É uma loucura que está lá na guerra acadêmica. É correndo atrás de títulos. Claro que às vezes precisa. É correndo atrás de segurança, é correndo atrás de paz. É também em busca de relacionamento que traga felicidade. Olha só. Então, aquela pessoa que eu estou querendo me relacionar tem por obrigação de me tornar feliz. Que conversa é essa? Não é assim. E a gente vai sempre nessa busca de atender os nossos anseios. Aí, quando os nossos anseios não são atendidos, ou é atendido temporário, aí vem uma depressão, aí vem uma angústia. Por quê? Porque eu estou depositando a busca de um tesouro que vai me trazer coisas materiais, exterior. Que muita procura parece não encontrar, ou quando encontra é temporário. Então, estamos sempre em busca de outro
nos campos, e não tanto citado lá na parábola. Aí vamos lembrar do Mestre Jesus. Não ajudeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões roubam. Está lá em Mateus, capítulo 5, que vai do versículo 19 a 20. Isso é uma advertência que o Mestre Jesus vem trazer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer o seguinte: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver. Então a gente também tem que pensar nisso, não vai no extremo. A gente tem necessidade dos bens terrenos para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Então é essa situação. A gente tem sim os bens, vai trazer conforto, vai. Mas que a gente tenha cuidado em não dar mais importância a esses bens. E só lembrando que tudo que nós temos foi dado por Deus. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Para quê? Para o nosso progresso espiritual. E que nada, mas nada mesmo, levaremos. Não tem como colocar um iPhone dentro do caixão. Não tem como. Fica ali, né? Junto naquele cadáver. Então, os valores espirituais são os verdadeiros. São esses valores que a gente precisa. Olha só, se recebermos uma notícia que a cidade toda vai ser destruída, vai acontecer alguma revolta, alguma coisa assim, alguma guerra, e aí todos têm que sair com muita pressa, é pressa mesmo. E aí a gente pergunta o que é que eu vou levar na bagagem. Então, isso nós podemos trazer uma história que é a invasão da cidade de Cris pelos soldados persas, onde moravam um filósofo Dias, que era famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. E aí todo aquele início, as pessoas correndo, juntando o que tinha para levar, e daí perguntaram a ele, né? Por que ele já está se preparando? O que ele vai levar? Daí ele diz o seguinte: certamente não eram os bens materiais, mas a sua sabedoria. O seu patrimônio era legítimo, era o seu tesouro. Então, também ele diz que a justiça, o amor, a ciência. Então ele estava seguro. E todos naquela correria, ele estava tranquilo. Ele já estava, no íntimo dele, já estava levando os tesouros. Né? Então, vamos dizer, mesmo que matasse um pouco, mas os tesouros dele estavam livres com ele. Então, somente quando construímos essas virtudes e cultivamos a fé em Deus, estaremos tranquilos diante de qualquer situação, qualquer circunstância que ocorrer. Então, é esse estado de alma que Jesus quis trazer na parábola. É essa reflexão que a gente tem que ver, que a gente pode trazer para a gente. Sempre pensando nos bens que os ladrões não roubam. Emmanuel, ele diz o seguinte, lá no livro Fonte Viva, que sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porque estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, vamos pensar em nos educarmos. Esse é o tesouro também, quando nós adquirimos conhecimentos. Adquirirmos conhecimento já é uma ferramenta para que a gente tenha para nos corrigirmos de alguma coisa.
E voltando para o verdadeiro sentido também do tesouro, é o Evangelho do Mestre Jesus. Esse sim, quando a gente adquire esse conhecimento, que a gente tem algo para nos reforçarmos e nos corrigir, nos transformar. É preciso, sim, que nossos corações, adquira esses valores, que são os valores trazidos pelas verdades do Mestre, do Evangelho. E que a terra, sim, é o campo para a gente encontrar esse tesouro, mas o tesouro escondido mesmo é o Evangelho. É o Evangelho e a gente pode dizer que é um mapa divino. E quando a gente está com o mapa, fica mais fácil de encontrar. Aí cabe a nós, junto com os conhecimentos da doutrina espírita, que ajuda bastante, e busca dos valores. Aí a gente consegue ter uma clareza maior, que a doutrina espírita nos ajuda bastante a interpretar. Então, pensando em termos de despertar, retirar esse véu, encontrar a sementezinha que está para ser brotada, é um momento decisivo de cada um. Não podemos cobrar da pessoa que ainda não está preparada. É um momento decisivo. Então, vai chegar um momento que nós somos capazes, sim, de identificar diretamente com as coisas reais que a gente já sabe selecionar. Até o presente momento, a gente já faz alguma reflexão, em alguns anos atrás, 20 anos atrás, você tinha como identificar no tesouro um certo objeto. Hoje já não é. Hoje já não é um objeto, algo concreto dessa forma, material. Então, até na nossa própria existência atual, a gente já vai mudando. A gente vai conseguindo mudar. Então, só lembrando a frase de Jesus: onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. E a pergunta: onde é que está meu tesouro? Onde é que está meu coração? É uma reflexão para a gente, essa noite, dormir pensando nisso. E lembrando que é uma questão de escolha. Eu quero hoje? Não. Deixa para a próxima encarnação. A gente tem um livre-arbítrio de decidir. Podemos sim colocar o nosso tesouro onde a gente quiser. Mas também a gente vai ter as nossas consequências. Mas chega um momento que após a gente procurar tanto esses tesouros materiais, a gente se cansa. Sabia que a gente se cansa? A gente se cansa, chega já fraco, desiludido, e a partir daí a gente abre um horizonte e consegue ver. Aí é aquela alegria que lá na parábola está falando. Vendo? A gente desperta. Então, ao despertar, a gente consegue ver. E a fé nos ajuda bastante. A fé nos ajuda bastante mesmo. E para conseguir realmente ter essa alegria, a gente também tem informação, graças à doutrina espírita, que é a partir do conhecimento de nós mesmos. Essa é a chave do progresso de cada um de nós. A gente pode recorrer à questão 919 e ali tem o meio prático mesmo de nós conseguirmos evoluir. É a partir do conhecimento de nós mesmos fazer aquele balanço que o Santo Agostinho pediu para a gente fazer, falta a gente fazer, né? E a partir daí, essa busca interior, sim, a gente vai descobrindo um verdadeiro campo e é aí onde vem a alegria. Não é aquelas alegrias que a gente vê no dia a dia das coisas materiais. Então, a gente passa, sim, a fazer esforço. É preciso cavar, mas cavar muito. Preciso cavar,
cavar profundo, e aí a gente vai chegar. Aí esse campo vai revelar a semente divina dentro de nós. Só lembrando no livro Paulo Estevam, que tem um momento que Estevam diz o seguinte, quando ele conhece a primeira vez o Evangelho. Aí, aqui está as palavras dele, ele diz o seguinte: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saborar-me da sua luz, pois que preciso achar dos enigmas humanos. Aqui uns dias a gente também vai dizer isso. Lembrei de Chico Xavier quando ele também descobriu o livro dos Espíritos. Encontrou o tesouro da vida. Então, tantos que dessa forma foram encontrando o tesouro da vida, a gente pode citar Madalena, Francisco de Assis, pode citar Paulo. Então, tantos encontraram o tesouro. Eu, lendo o livro Paulo Estevam, também tem um trechozinho que Paulo traz o seguinte, que os ladrões vêm e vão saudar ele, e ele só tem esse pergaminho. Aí ele diz o seguinte: estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. E encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidade. Aí, a gente está em busca desse tesouro, né? E lembrando sempre que Jesus nos aconselha a conquistar os bens imperecíveis e que a gente pode citar alguns como a bondade. A bondade, sim. Começando a bondade para com todos, para com a criação divina, para com os animais, para aqueles que convivem conosco no nosso caminho, na nossa casa, as plantas, a paciência para todos, que a gente sabe que é com caridade. Então, vamos deixar como reflexão o seguinte: que nós devemos o quê? Usar o tesouro do amor em todas as direções e estendamos o bem em toda parte. Carinho, amizade, respeito, humildade e outros que levamos para o plano espiritual. Essas são sim as conquistas que ninguém vai nos tirar. Que nós possamos sim nos esforçar para compreender, para viver as lições do mestre. E isso precisa o quê? Estudar, nos esforçarmos. E a partir de nós absorvermos os conhecimentos que os mestres nos trouxeram, nós possamos sim, pouco a pouco, pedindo a espiritualidade se colocar em prática. Então, que o Mestre Jesus nos dê o apoio para que nós possamos realmente abrir a chave para descobrir esse tesouro. Que assim seja, né?